Outro assunto importante dentro da edição de textos que você vai estar trabalhando é conhecer as demais abas. Então a gente tem aí, justamente dentro do Word de 2019, uma organização em relação às abas que é fundamental. Então, por exemplo, a aba página inicial, ou simplesmente início, porque se você for olhar o nome em inglês, é o mesmo nome desde a primeira versão do 2007, que é lá Home. Então, página inicial. Então é só um problema de tradução, tanto que a primeira versão era a aba início e depois traduziram para a página inicial. Não faz diferença para nós. Página inicial é uma aba que vai oferecer para nós a ideia de formatação. Então todos os recursos que você tem ali são recursos voltados à formatação, tirando aquela novidade ali que é o ditar. Por que ficou ali o ditar? Porque eles queriam chamar atenção e mostrar que tinha um recurso novo. Tem uma coisinha legal que você pode falar em vez de ficar digitando o seu texto. É bem mais funcional. Vai ter que ficar revendo. Quando a gente tem uma revisão de texto, acho que é interessante começar a usar mais esse recurso. Então, página inicial, formatação. Aí, você tem a aba inserir. A aba inserir é o maior objeto de pegadinhas em prova. Por quê? A aba inserir, ela tem elementos que você vai inserir no documento e vão compor ele. Só que tem algumas coisas que foram adicionadas ali dentro. O que merece o seu destaque dentro da aba inserir? Você tem que ter cuidado com a quebra de página, porque ela está ali também. Ela está ali emprestada. Ela está junto com as suas amiguinhas lá dentro da aba layout, dentro do grupo quebra. Você vai ter cuidado aqui com a página em branco, também está ali, página em branco, dentro do mesmo grupo, que é o primeiro grupo que você tem, juntamente com a folha de rosto. Por quê? Porque são opções um tanto quanto estranhas à sua lógica de raciocínio. Além disso, aí vem lá as opções de tabela, que você vai ver que tem um bloco próprio para trabalhar com tabela, porque dentro do bloco tabela você vai encontrar as opções para inserir uma planilha. Então a pergunta da prova é, posso inserir uma planilha dentro de um documento de texto? Sim, pode inserir uma planilha do Excel dentro do Word para trabalhar com ela ali dentro. Legal. Além da tabela, dentro ali a opção de planilha, o que mais eu posso estar utilizando? Você tem ali as opções de converter, de texto para tabela para texto, são opçõezinhas da tabela. É tudo em uma opção só, mas a essência de inserir tabela. Aí você tem as opções de imagens. Vou colocar aqui genericamente imagens, tá? Vou colocar até assim. Que é ali dentro do bloco ilustração, dentro das ferramentas especiais, para você estar trabalhando com imagem do computador, imagem da internet, ícones e um monte de coisinha detalhado ali dentro dessa estrutura. Legal. Dá para inserir gráfico também dentro do programa. Então é mais um recurso que você vai encontrar ali dentro da opção da aba inserir. Mas eu vou destacar aqui o que merece mais atenção sua. Novidades do tipo, dá para pôr vídeo dentro de um documento. Tá ali o recurso para inserir um vídeo. Também você vai perceber que tem aqui a opção comentário. Olha a maldade. Nas versões mais antigas, tipo 2007, 2010, 2013, não tinha a opção comentário. E aí a banca é maldosa. Quero inserir um comentário, vou em aba. Agora tem a opção comentário. Então, banca, você não consegue mais derrubar o candidato com isso aqui. Mas ela vai lá e fala, quero inserir um sumário. O sumário não está aqui não. Então, cuidado com isso. Também há outra opçãozinha que é a referência cruzada. Referência cruzada é outra opção importada. Ela está aqui, mas ela está ali junto às suas parceirinhas, na aba referências. Então, referência cruzada está ali junto com a opção de links, com o indicador, então está ali junto com esses recursos. Muito cuidado com essas opçõezinhas. Por quê? Elas não são originárias, né? Mas ficou ali, não tinha onde pôr. Então essa aqui, a quebra de página, referência cruzada, não tinha onde pôr, então colocaram ali. Tá? Não sobrou muito o que fazer. Então a aba inserir é boa para fazer pegadinhas. Vamos dar uma olhada mais detalhada para ela na prática. Com isso, me acompanha aqui na tela. Então tá aí na tela o Word aberto, bonitinho, com a régua visível, né? Não é o padrão dele, lembrando disso. Nós colocamos aqui durante o nosso processo. Você vai lá na aba Inserir. Na aba Inserir, folha de rosto. É um negócio que na prática eu nunca vi ninguém usar. É para criar uma página meio zoada, tá? Uma paginazinha toda estilizada, tá? Não sei o quê. Pode ver que ela até separa e traz alguns campos, né? O alto texto aqui preenchido. Tá, legal, qualquer página de rosto. Né? Se vou tirar ela daqui, não tem muita utilidade. Página em branco é sacanagem. Vou diminuir aqui o zoom. Vou mudar aqui algum texto de referência, né? Deixa eu diminuir mais o zoom. Aumentar o tamanho da fonte.
colocar alguns textos de base, para você ver mais ou menos onde que está o conteúdo. Vou clicar aqui na primeira página e vou colocar lá, página em branco. Legal. Criou uma página em branco onde? Cadê? Vou clicar em... Eu acho que eu cliquei no lugar errado, desculpa. Cliquei na quebra de página. Página em branco. Deixa eu clicar 2 vezes, por conta da posição em que eu estava. Deixa eu ver, deixa eu clicar aqui no finalzinho. Página em branco. Aí, beleza. Então, ó, coloquei ali a página em branco, ele criou uma página em branco, mas ele criou a página em branco no cursor onde eu estava. Você viu que implicitamente ele colocou esse pontilhado. Se eu aumentar o zoom, você vai ver que esse pontilhado ali, ele é uma quebra de página, tá? Então, isso aí aparece escrito porque eu tô com a marca de edição, senão não aparece escrito, tá? Então, tem a marca de edição ali visível, por isso que eu tenho essa informação desta estrutura, que é a quebra de página ali presente. Então, página em branco, ela insere uma página em branco a partir do ponto onde está o cursor do texto, a partir de uma quebra de página. Basicamente, ela está fazendo a mesma bosta, se for analisar. A diferença é que ela coloca a quebra, daí depois dela, ó, não tem o conteúdo aqui, ó. Depois dessa linha pontilhadinha aqui, eu não consigo colocar texto, tá? Eu consigo colocar antes, mas depois não consigo não. Antes eu consigo, mas antes não. Porque é uma quebra de página. A regra da quebra de página é essa. Se eu vier aqui, clicar antes desse texto aqui, e for lá, quebra de página, ele vai empurrar o texto para frente. Então, basicamente, ela virou a mesma opção. Na mesma opção. Quebra de página e página em branco faz o mesmo. Só que para que eles têm 2 opções fazendo a mesma coisa? É porque as pessoas acham que é mais intuitivo colocar uma página em branco, tá? Aí a opção tabela. Vamos lá na opçãozinha tabela. Deixa eu aumentar o zoom aqui para focar nela. A opção tabela, você vai perceber que eu posso já ir desenhando a minha tabela aqui, na minha formatação, como eu quero. Existem aqui as tabelas rápidas, que são algumas formataçõezinhas, tá? São algumas tabelas já pré-formatadas com alguns conteúdos. Cuidado, tá? Algumas vão pegar bem desatualizado. Por exemplo, calendário. Pô, mas não é o calendário desse mês. Tá? Nem desse ano às vezes. É o calendário do mês de maio do ano e vai saber quando. É uma tabela que alguém criou e salvou ali dentro do programa, tá? E compartilhou basicamente isso. Então essas tabelas rápidas, por exemplo, pegar esse calendáriozinho, pô, nada a ver. A gente nem tá em maio para começo de história. Então simplesmente você tem referências que vão variar de várias formas. Então é só esse estilozinho de tabela. É meio chato para remover ela, você tem que vir aqui, selecionar ela por aqui. E aí lá na aba tabelas, especificamente, falar, olha, eu quero trabalhar aqui, excluir a tabela, ou clica com o botão direito, vai excluir células, que no caso vai excluir toda a tabela inteira. Tá? Deslocar, excluir coluna, vai excluir essa coluna inteira. Não selecionei tudo, droga. Então clico aqui, exclui tabela. Beleza, mais fácil. Então você tem ali as opções de tabela e, claro, você pode estar inserindo uma planilha. Ó, o cuidado, planilha do Excel. Na versão 2019, já no 2016 ele fazia isso. Você vai perceber que ele mudou um pouquinho o gerenciamento do gráfico, tá? Aqui na parte de planilha não mudou muita coisa, mas para o gráfico mudou. Então eu tenho aqui uma planilha e eu posso usá-la como tal, usar a formulazinha ali, ele vai calcular, bonitinho. Só que a partir do momento que eu clicar fora, você pode ver que até a cor mudou, a barra de ferramenta, tudo do Excel. Se eu clicar fora, o que sobra é uma figura. Aí que tá a maldade. Se eu pegar, abrir um arquivo do Excel, que nem aqui, imagina que é um arquivo do Excel. Se você mandar imprimir um arquivo do Excel, só aparece o número 10. Não aparece essas linhas cinza porque são linhas de grade. Se eu tô aqui no Word e mandar imprimir do jeito que tá aqui, essas linhas aparecem, porque aqui eu tenho uma figura. Isso aqui para o Word é nada mais do que uma figura. Então, ele permite que eu integre e manipule como planilha, sim, mas dentro do documento de texto, isso aqui é tratado como uma figura. Então, muito cuidado. Eu posso vir ali editar? Pode, ó, que a gente veio aqui, editou o conteúdo, dá um duplo clique nela. Clicou fora, volta para a edição do Word. Então, é a integração dos aplicativos que a gente está representando aqui. Beleza. Aí você vai lá em imagens. Imagens vai pegar imagens do seu computador. Então, ele vai procurar a imagem que estão aqui dentro do teu computador. Vamos ver se tem alguma imagem aqui, que nem lembro se tinha imagem nesse PC. Vou pegar essa captura aqui mesmo. Tá? Inserir, pegar uma imagem do meu computador. Então, é uma imagem que eu, em algum momento, salvei ela ali e estou utilizando. Ainda assim, na aba inserir, eu tenho imagem online. Ele vai pesquisar imagens usando o Bing. Aí é que tá, ele vai buscar imagens dentro da plataforma Bing. Então vamos pegar aqui um cachorrinho bonitinho, por exemplo. Ó, somente Creative Commons, ele filtra pelos direitos de imagem, só imagem que tem aí direito aberto. Acho que esse aqui tá fofinho, né? Esse aqui parece um coelho. Vamos colocar os dois. Beleza. Então inserimos aí as imagens, ele vai baixar a imagem, bonitinho.
imagens que ele pegou a partir do Bing. Ai, coisa fofa. Então, deixa eu diminuir aqui o zoom delas. Estão aí as imagens que a gente pegou da internet. Também posso ir lá no Inserir e observar o seguinte, tenho formas. Pô, forma sempre existiu. Vou pegar alguma forma em particular aqui, que existem outras similares. Vou pegar essa aqui. A forma eu tenho que desenhar, então eu tenho que clicar e arrastar. A forma, ela vai permitir que você formate. Então, por exemplo, eu tenho aqui as cores da forma. Ah, vou colocar, sei lá, sem expressão, essa aqui. Então, a caretinha. Pô, mas a caretinha, você pode mudar a cor dela. Fala, não, o smile é amarelo. Ah, não, mas não dá pra ver muito bem o contorno. Vamos meter um contorno pretão ali, vamos meter um contorno mais espesso aqui. Ah, vamos fazer uma careta ficar mais visível. Só que aí essa careta, ela tá mais ou menos que nem você agora assistindo uma aula de informática. Então você vai estar meio triste, né? É aí que tá. Você vai perceber que algumas imagens da forma, ela tem essa bolinha amarela aqui ou um losango amarelo, dependendo da versão do Word que você estiver usando. Isso serve para alterar elementos da forma. Por exemplo, vou fazer um poker face aqui, ó. Então você fez aí justamente as caretinhas mudarem o seu humor. Claro, você pode dimensionar ela, você pode mudar a cor, você pode fazer ela ficar transparente e assim por diante. Você pode fazer ela aumentar e diminuir aqui proporcional, segurando a tecla Shift e tal. Você pode ver que agora ele não zoa tanto. Ctrl, eu posso fazer isso simultâneo. Ó. Ctrl ele aumenta para os dois lados. Se eu só clicar e arrastar, ele só faz isso de um jeito. Com a tecla Ctrl ele faz assim. É a coisa bonitinha do papai, né? Aquelas coisinhas que você faz na bochecha, para cima e para baixo. E o Ctrl, se eu passar da linha da figura, ele tomba a imagem. Ó, se eu passar ela para cá ou para lá, ele vira. Claro, no caso a careta aqui, se eu virar para um lado para o outro, não tem diferença, mas para cima e para baixo você percebe, né? Então eu posso fazer isso aqui. E ainda posso ir lá e editar aquela imagenzinha aqui. Pô, você virou a imagem? Não, eu espelhei ela. Então eu tenho aqui essa opçãozinha que pode ser utilizada também. Além, claro, de outras propriedades. Mas aqui vamos primeiro para o básico. Então aqui, formas, você vai ver que as bancas elas normalmente não vão nessas perguntas aqui das ferramentas, das abas próprias de cada recurso. Elas vão cobrar o básico. E aí você tem ícones. Ícones, ele é uma ferramenta que vem como uma ferramenta para substituir os cliparts. Só cuidado com a linha temporal. Os cliparts sumiram do Word 2010, tá? E no lugar para só existir imagem online. O pessoal diz que é no lugar, mas na verdade não é no lugar. Tiraram o clipart e apareceu uma nova ferramenta. O que vem como uma ferramenta realmente na mesma linha de raciocínio dos cliparts, essa opção ícones. São íconezinhos que você seleciona quantos você quer aqui e eles estão categorizados, que é a ideia dos cliparts. Eram ícones categorizados. Então você pode pegar aqui várias ferramentas, né, vários ícones. O que você queria fazer agora nessa hora, está dormindo, mas você está estudando. Você vai lá inserir, ele vai inserir todos os ícones, demora um pouquinho ali, né, às vezes. E aí você pode formatar também, mudando a cor dele, mudando, se eu quero contorno e tudo mais. Os ícones permitem você trabalhar dessa maneira, tá? Então essa é a ideia de ícone. Aba inserir de novo, você tem aqui o Smart Art. O Smart Art é uma novidade do Office também. O Smart Art, dependendo da banca que você pega, você tem que decorar essa lista, tá? Você tem que saber que tem lá lista, processo, ciclo, hierarquia, relação, matriz, pirâmide. Imagem são os mesmos, só que em vez de texto eu tenho imagem aqui, ó, nos quadros, né, de relação. Então você vai estar trabalhando sempre com uma imagem adicional. E aí você percebe justamente, né, você tem aqui vários esqueminhas que você encontra em vários materiais didáticos de várias disciplinas, justamente alguns bem intuitivos, né? Você fala lá do BSC, então tá ali o Balance Scorecard, você tem lá, por exemplo, a matriz SWOT, né, de relação, você tem lá várias estruturas, né, que matriz SWOT tá aqui, tá? Você pega lá a matriz SWOT, então você tem aqui o ciclo PDCA, então você vai perceber várias estruturas que você já conhece e tem aqui os esquemas práticos para utilizar elas. A opção gráfico, como falei, que mudou um pouquinho. Cuidado com os gráficos novos, principalmente em questões do Excel. Você tem gráfico explosão solar, mapa de árvores, histograma, são novos tipos de gráfico que não existiam antes, tá? Esses três. E também o caixa estreita já existia, né? Que era o box plot. Tá? Já tinha esse gráfico, ele ficou um pouquinho melhor aí, na verdade, né? De trabalhar agora. Mas os outros, de bolha já existia, o de pizza, você tem lá o de rosca dentro dele, são gráficos que já existiam. O mapa também é novo. O mapa ele vai contar com informações de georreferência para você poder falar de tal país, de tal cidade e tudo mais, e ele vai mapeando. É bem similar ao com o mapa do Google mesmo. O Google também tem esse tipo de gráfico, o de mapa. O explosão solar é um que eu acho que demorou para existir, tá?
ele é tipo um gráfico de pizza, só que com categoria de subcategorias, e aí você vai quantificando essas subcategorias. Então é uma forma de gráfico de representar uma matriz quase tridimensional. Então ela tem uma perspectiva diferente aí. Então, legal, você tem os gráficos. Só que o detalhe dos gráficos, volta aqui na ABCD, é que você vai pegar, por exemplo, um gráfico de colunas, tá, de boa, ok? Ele vai permitir você vincular os dados de uma planilha. Posso pegar uma planilha? Pode, mas você vai perceber aqui, ó, que agora nas versões 2016, 2019, ele não mostra mais como era antes, que era assim. Tá? Você abria lá o gráfico, ele abria no formato de planilha assim, ó, direto. Agora não, agora você fecha isso aqui, ele vai abrir do jeitinho bem basiquinho mesmo. Você vai lá trabalhar com o gráfico, ele vai usar os estilos, os dados de gráfico, você vai aqui alterar dados, definir dados, vem cá, alterar tipo de dados, editar os dados, ele mostra a parte mais simples dele, que é só assim, tá? Só os dados sem muita função aí do programa. Aqui é mais a formatação igual tem lá no Excel, mudar as cores, layout é rápido e tal. Inserir de novo. Você tem aqui uma opçãozinha que eu basicamente uso em todos os meus materiais hoje em dia, que é o recorte instantâneo. Pô, o Office 2010 me ajudou muito. Então tá aqui, ó, vou lá, quero tirar o botão, uma figura de um botão. Eu vou lá, clico no instantâneo, você viu que ele dá um tempinho para eu clicar, e aí eu congelo a tela e tirei foto do botão. Então se eu for aqui, ó, inserir, instantâneo. Essa ferramenta que eu puxei aqui para cima, ó, é o instantâneo. Eu posso clicar em alguma coisa antes, eu cancelei, tá? Então eu vou aqui, ó, por exemplo, inserir, instantâneo, ou pego a janela inteira que tá lá aberta atrás, ou posso vir aqui pelo inserir instantâneo, fazer o recorte de tela, que é o que eu coloquei lá em cima. Eu posso clicar aqui, ó, numa ferramenta que lhe dá tempo para poder tirar foto daquela ferramenta. Então vejo que é uma ferramenta que me ajuda muito de utilizar aí na hora de formatar, fazer os documentos, os materiais. Suplemento é mais entender que você tem um vínculo com a loja da Microsoft para poder adicionar alguns elementos no Word. Só. O vídeo online, obviamente aqui ele dá o braço a torcer e você pode colocar o URL do vídeo do YouTube. Antigamente, nas versões mais antigas, ele era mais intuitivo, ele permitia você ir lá no YouTube e tal, agora a Microsoft está escondendo um pouco mais. Mas você coloca aqui o link do videozinho no YouTube, ele permite você colocar aqui dentro. Links, e aí a parte de referência cruzada. O detalhe é que para poder usar a referência cruzada, você tem que entender como é que funciona a aba referências lá, a parte de sumário, essas coisas. Então vamos por partes aí dentro do bloco link. Primeiro, vamos criar um link. Pô, se eu colocar aqui um endereço de um site, por exemplo, sei lá, vou pegar aqui google.com. Se eu apertar espaço, automaticamente o site ele vai se tornar um link. Claro, que aqui eu coloquei google.com só, né? Como eu estou no idioma português, ele vai pedir que eu... Opa, peraí. Vamos pegar um documento mais limpo aqui, né? google.com.br. Ué, ele não pegou porque eu estou no começo da formatação? Que é isso? Olha que sacana, que legal, não funcionou, não pegou. Coisa rara. Mas vamos forçar então. https www.google.com. Agora ele pegou, né? Por conta do HTTP, isso varia um pouquinho de versão para versão, tá? Também é um pouco do aprendizado do programa aí no processo. O cuidado é que eu posso fazer o mesmo com e-mail. Por exemplo, se eu colocar aqui professor@joaopaulo.pro.br, ao apertar espaço ele cria um link. A diferença está aí. Se eu criar um link para um site e seguir ele, ou seja, segurar o Ctrl e clicar em cima, pode ver que segurou o Ctrl, virou uma mãozinha, vai abrir o navegador padrão acessando aquela página. Se eu clicar no link de e-mail, vai abrir o cliente de e-mail padrão e esse endereço de e-mail vai estar lá no campo do e-mail. Posso editar usando o atalho Ctrl K. E aí eu posso, inclusive, colocar o assunto aqui. Ó. Vou ali e coloco o assunto no meu e-mail. Quando o e-mail abrir lá no cliente de e-mail para escrever, esse assunto já vai estar definido. Do jeitinho que eu coloquei aqui. Vai estar esse texto lá dentro do campo assunto e no campo para vai estar o e-mail que eu digitei. Então, posso criar links para sites, links para e-mails, e eles são links diferentes, tá? Você vai ver que ali aparece o mail to, e o de cima não tem esse mail to, por conta justamente que o mail to é para e-mail. Como eu também posso pegar um link para arquivos. Pego uma palavra, seleciono, Ctrl K, ou vai ali em cima, hiperlink, e posso linkar um site, posso linkar um arquivo da internet, posso linkar o meu próprio documento, aqui não tem elementos linkáveis, né? Pode ver que está tudo vazio. Posso criar um novo documento, posso vincular a outras estruturas, né? Um arquivo do meu computador, que está aqui a opçãozinha, ou o endereço de e-mail, como a gente viu aí. Então, olha que legal, posso estar trabalhando com várias coisas, inclusive arquivos no meu próprio computador. É aí que está a ideia,
que você pode estar utilizando. Então, Ctrl K, o atalho para editar ou inserir, hiperlink que você tem. Para criar no mesmo documento, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui um estilo de título. Então, lá na aba página inicial, vou colocar aqui título 1, primeiro, segundo, e aí eu vou colocar o título 1 também aqui para esse, tá? Só para você ter uma referência. Vou selecionar aqui o meu texto, Ctrl K, e vou lá na opção neste documento. E aí você vai ver que agora os títulos que eu criei estão ali disponíveis. De tal modo que eu vou lá, ok, se eu segurar a tecla Ctrl e clicar nele, eu vou lá para cima onde está aquele título 1. Ou seja, criei um elemento navegável. Automaticamente, quando você cria sumários ou listas aqui, né? Sumário, lista de figuras, o índice remissivo, automaticamente eles são links, tá? Ele acaba trazendo para você essa referência aí funcional, que são os links. Voltando ali, indicador. Agora imagine o seguinte, que você não quer nenhuma coisa nem outra. Você quer falar, eu quero vir aqui para cá, onde estão as figuras. Você vai lá e cria um indicador. O indicador é uma marcação que você vai estar adicionando. Simplesmente ela vai estar ali, vai ter o nome dela, mas ela não marca, não é visível no seu documento. Você não consegue olhar para ela, onde é que está agora? Não sei, está ali. Eu sei que tem uma marcação. E lá para frente eu vou falar assim, olha, eu quero ir lá para aquelas figuras. Veja lá mais sobre as figuras. Vou lá e digitar o hiperlink e agora o meu indicador que eu criei ali, figuras, está ali. Ó. Esse texto é o texto lá do indicador, tá? Não é o que eu escrevi aqui embaixo. Ok. Aí agora eu clico, ele vai me levar lá onde que estava aquele indicador. Que não aparece, mesmo com as marcas de edição visíveis, não aparece onde que está o indicador. Ele é meio secreto. A referência cruzada, ela vai ser utilizada principalmente quando você usa legenda. Porém, é possível usar também os títulos, é possível utilizar aí as notas de rodapé, nota de fim, equação, outros elementos, como as imagens, claro que desde que você tenha usado as legendas, ou aí a estrutura dos indicadores, como a gente fez. Então a referência cruzada é similar, tá? Aí eu coloco o texto do indicador. Agora, no caso, o texto do indicador é o texto que eu coloquei lá, o nome dele, tá? Então só cuidado com essa utilização da referência cruzada. É mais útil quando você usa legenda, tá? Então fica mais fácil quando a gente trabalhar aí com as legendas, a gente vai entender como é que ela funciona. Seguindo aí, você tem o comentário. O comentário ele vai aparecer ao lado e vai indicar o nome do usuário que fez e você vai poder selecionar um texto, por exemplo, vou aqui e vou colocar um comentário. Então aí ele vincula com aquele texto, aquela informação, tá? Se eu mandar imprimir do jeito que tá, vai aparecer esse comentário. Então o texto vai ficar apertado aqui na largura, tá? Porque eu tô mandando imprimir e o comentário vai aparecer ali. Então cuidado com isso, né? Se você for lá na janela de impressão, aparece essa opção. Cabeçalho e rodapé, que também estão ali disponíveis. Se você der um duplo clique, vou tirar aqui os comentários, você vai lá na aba revisão, dentro da aba revisão você fala assim, não quero ver as marcações, não quero ver os comentários, pronto, sumiu o comentário. Ele tá lá ainda, só tirei a visão dele, tá? Agora se eu imprimir vai ficar bonitinho. Agora vamos voltar lá na aba inserir, cabeçalho. Eu não preciso clicar aqui, mas aqui tem alguns estilos prontos, tá? De cabeçalho. Mesma coisa o rodapé. Por quê? Basta dar um duplo clique na área da margem superior. Como assim? Aqui, ó, nesse espaço. Que é na margem superior. Dou um duplo clique e estou digitando o cabeçalho. A regra do cabeçalho é que todo o conteúdo que você coloca aqui no cabeçalho, ele se repete em todas as páginas do documento. Mas não é do documento. É em todas as páginas da mesma seção. O problema é que o seu documento, por padrão, só tem uma seção. Então, por isso, todas as páginas estão com o mesmo cabeçalho. Se você colocar uma figura ali dentro, vai ficar aquela figura ali dentro. Tá? Você tem o tamanho do cabeçalho aqui, não é bem o tamanho do cabeçalho. É qual que é o texto até ele começar, tá? Não é o tamanho dele aqui, ó. Pode ver que eu aumentei um monte de texto. É só a distância do início do cabeçalho até a borda da página. No caso do rodapé, é a distância. Pode ver que o rodapé já estava até ali, tá? Nem precisei mexer em nada. É a distância do final do rodapé até a borda da página. Pode ver que ele vai crescendo, ele vai indo para cima. Então, aqui quando você mexe no rodapé, não é a altura dele. A altura é um valor calculado. Tá? Então tem que ter muito cuidado com isso aí. A altura do rodapé é calculável, não é editável diretamente, é indireto. E aí você também pode fechar, clica fora, né? Não vai sair cinza assim na impressão, tá? Ele só deixa cinza para deixar claro para o usuário o que é cabeçalho e o que é rodapé visualmente. Na hora da impressão você vai ver, ó, tá tudo igual. Tanto o cabeçalho quanto o rodapé, eles têm a mesma tonalidade. É mais edição mesmo que ele traz essa diferença de cor. Então o cabeçalho e o rodapé. Numeração de página pode ser colocada fora do cabeçalho e rodapé? Pode, mas tem aqui os padrões de estar lá ou na posição atual. Tá? Você pode colocar ela ali de boa.
Caixa de texto. Na versão 2019 tá bacana, porque a caixa de texto agora tá difícil de confundir com o capitular. Nas versões anteriores era implicitamente confundível. Então olha que maldade que você tem aqui dentro, né? Se você pegar as versões anteriores, o botão era bem parecido. Como funciona a caixa de texto? Caixa de texto, o padrão é pegar essa primeirinha, você vai colocar uma caixinha de texto ali. Um detalhe importante, você vai ver que aqui ó, tem umas formas. Automaticamente, quando você vai inserir uma forma, principalmente as de caixinha aqui, ó, também tem o caixa de texto lá. Mas se eu pegar uma forma, por exemplo, sei lá, vou pegar essa aqui mesmo, puxei aqui a forma e dando um clique dentro dela, ela é uma caixa de texto, que eu posso digitar e ela tem todas as propriedades de caixa de texto também. A diferença é que ela tem uma forma particular dela, né? Tem ali o símbolozinho que eu posso editar também, como a gente já bem definiu aí. Posso estar aumentando essa pontinha, tá? Fazendo ela quadrada, etc. Então a caixa de texto tem essa particularidade. Diferente do que você tem da letra capitular. Letra capitular é aquela ideia de pegar a inicial ou conjunto de iniciais de um texto. Vamos colocar aqui um texto, né? Porque eu estou sem texto. Então vamos colocar aqui um range de 3x3. Só que eu coloquei errado aqui, né? Range de 3x3. Então, coloquei ele, é que eu coloquei um ponto e vírgula, só vírgula. Então, eu coloquei aqui, vou selecionar esse parágrafo. Vou lá em caixa de texto, né, desculpa, no capitular, que é esse do lado aqui, ó. Esse é o capitular. E vou colocar a letra capitular. Ah, eu coloquei só uma letra? Eu pegou uma letra só porque eu selecionei o parágrafo. Agora, olha só que bacana. Vou selecionar a palavra ou vídeo. E vou lá em letra capitular. E aí eu vou falar que era o capitular. Pô, professor, mas pegou só aquele cara. Mas vou aumentar aqui o zoom. E vou agora lá no letra capitular. E vou falar assim, ó, quero mais opções. Aí eu quero trabalhar com a letra, só que eu quero pegar a altura da letra, que distância, que corpo, que estrutura. Então eu posso estar trabalhando com mais letras ali dentro? Pode, tá? Quando você usa a letra capitular, é que aqui ele tá meio chato, mas ele funciona de um modo mais simples. Deixa eu pegar aquele. Você consegue pegar mais de uma letra, tá? Essa aqui tá forçando uma letra só. Se você pegar o 2013, você consegue colocar de boa. Ele é mais fácil, ele respeita a que você colocou. Essa altura é a quantidade de linhas, tá? Se eu colocar aqui 4, 5 linhas, vai ficar da altura de 5 linhas. Então fica na borda aí. Mas é possível colocar mais, tá? Por quê? Isso aqui não passa de uma caixa de texto. Você consegue até digitar ali dentro. Então, se você quiser forçar ali manual, tipo, ele não fez o que eu queria. Você pode forçar. É uma caixinha de texto, tá? Igual a outra, só que com o intuito já de estar vinculado ali, né? Amarradinho com as opções de posicionamento. Só isso. Cuidado, você tem aqui a opção de partes rápidas. Partes rápidas, você tem o autotexto. Você tem algumas propriedades do documento, por exemplo, eu quero colocar categoria. Pô, mas categoria não tem essa propriedade salva ainda. Mas eu tenho lá nas propriedades salvo o nome do autor. Então, se eu colocar aqui autor, já apareceu ali, ó. Se eu for lá e mudar o autor do documento, automaticamente vai mudar essa informação aqui. Então, cuidado. Campo. Campo é onde que tem mais opções, dentre eles autor e tudo mais. Mas também tem data e hora que você pode colocar, código de barra e outras coisas ali, né? Então, vamos ver o barcode aqui, ó. Eu posso pegar um código de barras com uma figura que indica ele, vincular, qual que é o início, qual que é o tipo, qual que vai ser a estrutura. Pode ver que tem várias outras opçõezinhas aqui, ó, que podem ser utilizadas na hora de usar um campo. Principalmente usados aí para trabalhar com mala direta. Então é o uso deles. E aí o próprio Word Art, que é a ideia de fazer estilo de texto com a opção de dobrar o texto. Cuidado com a linha de assinatura, porque no 2019 foi incluída aqui a opção de você estar falando, olha, eu quero usar assinatura digital, tá? Aqui era uma pegadinha de prova. A assinatura digital é lá no menu arquivo. Aqui, se eu vier em adicionar assinatura, aí eu vou cadastrar lá minha chave privada, ele vai estar buscando lá para colocar, configurar dentro do documento. Então tem toda essa propriedade aí que o programa vai utilizar. Você quer utilizar a assinatura digital? Então é ali. Tá? Mas aqui não usa direto, é mais fácil lá no menu arquivo. Aí aqui no menu arquivo, informações, você tem lá a opçãozinha de assinar digitalmente o seu documento. Aqui, a assinatura digital, dentro do menu arquivo. O que você tem aqui é a chamada linha de assinatura. Professor, o que é uma linha de assinatura? Linha de assinatura, que é o padrão, é você colocar ali signatário, tipo gerente. Gerente é em cima, né? Aqui é o nome, João. Aqui, professor. Aí aqui você quer colocar algum endereço, né? E-mail, por exemplo. Aí, ok. O que ele vai fazer para você é simplesmente inserir isso, ó, uma linha de assinatura. Então, tá ali o nome,
o cargo e a linha para você assinar o documento, o contrato. Esse xizinho aí é meio padrão, tá? Dá para você utilizar. Dá para editar e tal, mas aí é mais chato. Então, a ideia básica da linha de assinatura que você tem ali dentro. Ainda a outra opção aqui é essa, que é importante. Objeto, tá? Olha o símbolo, esse símbolo muda ao longo das versões do Word, então muito cuidado com ele. A opção objeto, ela permite você inserir um objeto no meio do seu texto. Que tipo de objeto? Principalmente aqui, o objeto planilha. Então, o objeto planilha é o principal que você vai destacar aqui dentro desse cenário. Então, objeto planilha, tá aqui, ó, planilha do Excel, tá mais para baixo aqui e tal, que você vai estar utilizando. Ah, eu quero colocar um Excel da versão antiga, eu quero a versão nova do Excel. Então, você vai estar buscando aqui e vai colocando planilha também por aqui. Mas você viu que é mais fácil ir lá dentro do menu tabela, né? Da opção tabela para isso, né? Mas dá para vir por aqui também e outros tipos de documentos. Além disso, o que mais nós podemos colocar no documento de texto? Deixa eu sair aqui do cabeçalho, pegar aqui a parte de texto. Aqui. Lá na aba inserir, opção equação. Equação é para inserir a fórmula, é para desenhar ela. Equação não calcula. Posso ir montando a minha fórmula aqui, ó, de modo que eu coloco uma fração dentro dela, sei lá, ela é meio demorada, então vai demorar aqui um pouquinho. Então, a equação é para desenhar a fórmula. Equação não calcula. Então, montei ali a minha fração, posso fazer uma fração de fração, colocar ali grau Celsius, colocar ali multiplicação, mais uma raiz quarta. Então, eu tenho aqui várias estruturas, colocar entre chaves, colchetes, para montar. Não calcula. Isso aqui vira uma figura depois, tá? No seu texto. Então, muito cuidado. E a outra opçãozinha é o símbolo. A opção símbolo nada mais é do que um símbolo que você vai estar utilizando. Então, muito cuidado com a aba inserir. Pegadinhas não faltam a respeito dessa aba e das suas propriedades gráficas. Percebeu que é bem baixo, né? É uma abinha bem sucinta, mas que tem um monte de ferramentinha e detalhezinho, principalmente ao longo das pegadinhas que surgiram na sua evolução. Então é olhar o que não está ali. Sumário não está ali, porque ele vai falar, eu quero inserir um sumário. Não é por ali. Quero inserir marca d'água. Não tem marca d'água dentro da aba inserir. Então é esse tipo de análise que você vai fazer para resolver essas questões de prova. Bacana? Aba inserir, fechou?